Graças a Deus, que o Espírito do Altíssimo Deus venha sobre você agora, amiga e amigo que está enfrentando dificuldades, passando momentos difíceis. Você que está bem, graças a Deus, dê graças a Deus e ore por aqueles que estão aflitos. Mas eu me dirijo aos aflitos, aos desesperados. Veja que o próprio Deus disse, o Senhor Deus Altíssimo diz: eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com o contrito e abatido de espírito. Quer dizer, Deus habita no alto e santo lugar, mas ele habita também com os que estão aflitos, feridos, cansados, sobrecarregados. Ele está aí com você, minha amiga, meu amigo que está aflito, desesperado. E por que ele está aí? Ele está aí para que você o invoque, ou para quando você o invocá-lo, ele esteja pronto para entrar em sua vida, para entrar em ação e eliminar esse mal de dentro de você. Por isso que Deus está aí com você. Aproveite esses momentos e fale com Deus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, você sabe que, falando em oração, eu lembro da palavra que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele disse o seguinte, que dois homens subiram no templo para orar. E o que aconteceu? Um era fariseu e o outro era um publicano. Fariseu, você sabe, era um crente, era um evangélico, era um católico, era um espírita. Representa um religioso. O fariseu representa o religioso. E o publicano representa o pecador, o que não tem religião e que vive a vida de acordo com a sua vontade. Então, dois homens subiram no templo. Um era um religioso e o outro não era religioso. E diz mais que o primeiro, quer dizer, o religioso, orava de si, levantando os olhos, orava: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como aquele pecador, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os meus dízimos, eu faço caridade, enfim, eu sou uma pessoa boa e eu te dou graças a Deus por isso. Já o pecador, por sua vez, nem ousava levantar a cabeça para o céu, mas dentro do peito batia aquele clamor, dizendo assim: ó Deus, sê propício a mim, pecador, tenha misericórdia de mim. Então diz o texto sagrado, Jesus concluiu, que o primeiro não foi ouvido e o segundo foi justificado diante de Deus. Quer dizer, o pecador foi ouvido e o religioso não. O que se conclui disso? Se conclui que a religião não serve para fazer as pessoas chegarem a Deus. O que faz a pessoa chegar a Deus é a sinceridade. Sinceridade. A transparência. A pessoa que, apesar de pecadora, ainda assim ela carrega dentro de si a sinceridade. Então, amiga e amigo ouvinte,
aproveite, aprenda essa lição com o Senhor Jesus, porque ele se agrada da sinceridade, da sinceridade. Davi, o rei Davi, disse: bem sei que o Senhor se agrada da sinceridade. E Deus se agrada da sinceridade. Seja a pessoa pecadora ou não, ela, se for sincera, então ela é ouvida diante de Deus. Você que me ouve neste momento e que se encontra na aflição, na angústia, e embora esteja cheia de pecado, coberta de pecados, mesmo assim, se você manifesta a sua transparência, a sua sinceridade, Deus ouve e atende o seu clamor aí e agora, nesse momento. Então, nós vamos colocar uma faixa musical e você vai aproveitar essa faixa musical e vai falar com Deus por si próprio. Você que vai falar de acordo com a sua necessidade. Vamos então fazer esta oração. Fale com Deus aí onde você está. Um livro de memórias surpreendente. Algo único. Depois de 4 décadas. Esther Bezerra narra histórias marcantes de sua vida ao lado de Edir Macedo. O cuidado com os filhos. Os 11 dias ao lado do marido quando ele foi preso. Um homem com uma família, para que tantas armas? O porto seguro nos momentos de agonia. Esther conta o segredo de como foi e como é viver ao lado de um homem tão perseguido pela mídia, pelas religiões e pela sociedade. Esther nos ensina, por meio de sua conduta, como foi possível resistir a tantos confrontos e superar as mais terríveis dificuldades, sem jamais perder a fé e a esperança. Tudo isso você encontra na incrível e inspiradora biografia de Esther Bezerra, a Dama da Fé, os segredos da mulher que transformou a vida de Edir Macedo. Lançamento oficial dia 8 de outubro. Sessão de autógrafos a partir das 16 horas, com a presença de sua filha Cristiane Cardoso e Viviane Freitas. Às 18 horas, Esther Bezerra ministrará uma reunião exclusiva para as mulheres, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Mais informações, ligue 011 3573 3535. Inclusive, neste sábado, a Esther estará no lançamento do livro aqui no Templo de Salomão. Neste sábado, a partir das 4 horas da tarde, ela já estará assinando lá com outras esposas, autografando o livro para que você que quer ler esse livro. Realmente um livro impactante, porque a Esther sempre ficou do meu lado, ela nunca apareceu, ela sempre esteve assim anônima, mas ela sofreu tanto quanto eu, e talvez até mais, porque eu chegava a expor o meu sofrimento às vezes, mas ela não, ela ficava calada, mas gemia sozinha. E realmente não fosse o Espírito Santo, sobretudo, e ela também, primeiro o Espírito Santo, mas ela foi o meu porto seguro naquele momento difícil, ou naqueles momentos difíceis. Então ela conta, ela fala, ela diz o que ela pensa, o que ela sofreu, o que ela gemeu. E você vai ver que para ser mulher de Deus, a pessoa nem sempre anda sobre as rosas, nem sempre está na calmaria. Às vezes tem calmaria, às vezes está andando num jardim, passeando no jardim, mas normalmente se anda no deserto. Não é fácil, não. Eu discordo. Um dos maiores líderes do mundo. Não, eu não acredito nisso.
eu quero dizer para você que eu quero ser o mais servo dentre os servos de Deus. Isso eu gostaria de ter esse título, servo, mais servo dentre os servos. Isso sim. Então, minha amiga, meu amigo, neste sábado, a partir das 4 horas, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos no lançamento do livro da Esther, a Dama da Fé. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você já orou, você já clamou, e eu creio que Deus ouviu a sua oração, e você já deve estar sentindo muito melhor. Nós vamos agora ouvir testemunhos de pessoas que foram abençoadas, tiveram suas vidas transformadas, pessoas que tiveram encontro, que receberam o Espírito Santo. Vamos ouvi-las. Eu me chamo Tatiane Rocha, eu tenho 36 anos. Eu tinha um vazio, mesmo tendo uma família que me amava, que me dava toda a atenção que era possível naquele momento, eu tinha um vazio, eu tinha um complexo dentro de mim. Eu tinha sensação de que sempre as pessoas eram superiores a mim. E quando eu cheguei, e esse vazio eu não conseguia tirar. Eu tinha amigos, estudava em bons colégios, era bem relacionada com a minha família, mas esse vazio permanecia. Meu pai, ele tinha muitos vícios e eram brigas constantes dentro de casa por conta dos vícios. E aí, quando eu já estava com 21 anos, aconteceu assim o dia mau, né? Veio um deserto para mim, que foi a morte dele. Ele faleceu de repente num acidente, onde ele foi prestar socorro e acabou sendo atropelado. Então, não foi uma morte, foi um acidente, né? Foi acidental, que eles disseram na época. Então, aquele acidente mexeu com a nossa família, mexeu comigo, mexeu com minha mãe, com meu irmão, e nós ficamos abalados. Eu fui para caminhos que eu nunca imaginei que pudesse ir. Então eu passei a fazer coisas que eu nunca fiz, como a beber, a fumar, a me relacionar com homens, com diversos homens. Comecei a ter amizades que não me levavam a lugar nenhum, eram falsos amigos, né? Comecei a frequentar muitas festas, muitos eventos, perder noite. Quando eu estava nessa situação de desespero, eu me envolvi com uma pessoa e eu entreguei meu coração para essa pessoa. Então, quando esta pessoa que eu me envolvi me traiu, então foi muito forte aquela sensação, foi muito dolorosa. Essa situação me levou a uma depressão muito grande, então foi aí o meu fundo de poço. Eu estava assistindo um programa, então aquilo também me alimentava, me dava uma esperança. Então eu fui. Quando eu cheguei lá, nessa reunião, o pastor me atendeu. Eu procurei o pastor e ele conversou comigo, contei um pouco da minha história e ele me orientou o que eu tinha que fazer. E aí ele me perguntou se eu estava disposta a fazer aquilo. E eu falei que sim, que eu ia fazer. A partir daí eu comecei a fazer as correntes de libertação, né? Foram meses seguidos nesses propósitos, né? E dentro dessas correntes, o pastor falava a respeito do Espírito Santo. Então eu me afastei completamente de atender telefone, de receber mensagens, de convites para sair. Eu me afastei das más amizades. Eu deixei eles de lado, né? E foquei no Espírito Santo. E o que o pastor direcionava era o seguinte, que nós tínhamos que buscar, né? Nós tínhamos que nos envolver com Deus, com Ele. Então, à medida que o homem de Deus ele ia orientando o que tinha que fazer, o que tinha que ser feito, então eu fui obedecendo. Passei a orar, a ler mais a Bíblia, a buscar, a falar com Deus com sinceridade. Em nenhuma dessas reuniões, que foram reuniões de domingo pela manhã, eu tive esse encontro com Deus. Naquele dia em diante eu mudei, porque todas as minhas inseguranças, todos os meus medos,
a minha angústia, o meu temperamento mudou, saiu de dentro de mim. A culpa, o medo, o pavor. Eu passei a ser uma pessoa mais segura naquele dia. Eu tive alegria. Quando eu recebi o Espírito Santo, a primeira coisa que aconteceu dentro de mim foi isso. Eu não estava mais insegura. Eu tinha problemas ao meu redor, mas eu tinha uma certeza que Deus estava ali comigo. Porque à medida que eu recebi o Espírito Santo, automaticamente os meus pensamentos mudaram. Eu passei a ser uma pessoa mais forte. Todas as vezes que eu passei por lutas, depois que eu recebi o Espírito Santo, eu tinha a certeza que eu ia vencer aquilo. Hoje eu sou uma pessoa feliz, feliz independente das circunstâncias. Passei a me amar mais, a me valorizar como filha, como pessoa, como profissional, como amiga, como colega. Então eu passei a saber o meu valor. Então o Espírito Santo para mim, ele é tudo. Eu priorizei e eu não me arrependo de ter feito isso. O estudo do Apocalipse. Muitas perguntas surgem em nossa mente quando se trata da volta do Senhor Jesus. Como será o período da grande tribulação? Na grande tribulação haverá segunda chance? Quem é a figura do anticristo? A partir do segundo domingo de outubro, às 6 horas da tarde, você vai descobrir as respostas que a humanidade procura. O estudo do Apocalipse. Domingo, dia 9 de outubro, às 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Minha amiga, meu amigo, eu gostaria, antes de terminar o programa, de fazer um apelo para as pessoas interessadas, interessadíssimas em aprender ou se preparar para a vinda do Senhor Jesus. Porque se você não se preparar para a vinda do Senhor Jesus, você será pega de surpresa e de repente você vai ficar para enfrentar a grande tribulação, o período de grande tribulação, que serão 7 anos. 7 anos de tormentas. O mundo nunca viu, nunca teve a experiência que vai ter durante os 7 anos de tribulação, de grande tribulação, sob o domínio do anticristo, daquele que é anti-Jesus. Tudo que a nossa fé fala a respeito do Senhor Jesus, esse homem, essa figura, o anticristo, o falso profeta, ele vai reinar com liberdade durante 7 anos. E ele vai perseguir aqueles que são cristãos, ou as igrejas cristãs. Então isso vai se tornar um verdadeiro inferno, um pedacinho do inferno aqui na Terra. Não haverá cristão que não venha sofrer. Se você subir com a igreja através do arrebatamento, graças a Deus, porque quem for arrebatado não vai participar do que vai acontecer aqui, da grande tribulação. Mas quem ficar para trás, os que ficarem para trás, vão sofrer angústias, tormentos que jamais pensaram ou imaginaram sofrer. Então, quando nós fazemos o apelo para os interessados, nós estamos fazendo um apelo para as pessoas que querem se preparar. Assim como a noiva se prepara para receber o noivo no altar. Assim como o noivo se prepara para receber a noiva no altar. Assim como as pessoas se preparam para o Enem, se preparam para uma disputa olímpica, se preparam
para a Copa do Mundo, se preparam para um grande evento. Eu acho que as pessoas inteligentes querem se preparar, de fato e de verdade, para a vinda de Jesus. Então, neste domingo, às 18 horas, em ponto, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós teremos esse estudo do Apocalipse, que será dado com pormenores do que vai acontecer, o que vai preceder o Apocalipse, o que vai preceder o Apocalipse, quer dizer, o que vai acontecer antes da grande tribulação, que é o arrebatamento. E depois vem a grande tribulação. Depois vai vir o outro período de paz, 1000 anos de paz. Depois vai vir o grande julgamento. Então, nós teremos no Apocalipse o que vai acontecer a este mundo. Então, eu gostaria que você participasse, você que é interessado nas coisas de Deus. Então, domingo, às 18 horas. Às 10 horas da manhã, nós estaremos aqui no templo também, orando, clamando, pedindo, suplicando, consagrando aqueles que fazem parte das primícias de Deus, você que é primícia de Deus, neste domingo às 10 horas da manhã. E às 18 horas, nós estaremos inaugurando, fazendo essa aula inaugural do estudo de Apocalipse aqui no Templo de Salomão. Ficamos por aqui. E amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome do Senhor Jesus. Amém.